algumas formas de semear em nosso ministério e participar do desafio de evangelizar o mundo. Presencialmente, no momento da semeadura, coloque um envelope com sua oferta de amor na salva. Temos urnas localizadas no hall de entrada e no hall social que podem ser usadas a qualquer momento para depositar sua semente. Você pode ir ao balcão administrativo para utilizar o seu cartão ou pode acessar o QR Code para Pix, que está nos bancos da igreja e fixados no hall social. Se preferir, por transferência bancária para nossas contas. De forma online pelo site igrejacristovive.com.br, usando o PayPal e o PagSeguro. Em nosso aplicativo que pode ser baixado para o sistema de iOS ou Android. Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus. Chegamos ao momento do debulhar da graça de Deus, agora com foco no tema desta terça-feira, iniciando esse estudo, Estratégias Vitoriosas, aula 1, introdução ao tema. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso. A tua verdade é inconteste. A tua verdade é que os teus planos, nenhum deles poderá ser frustrado.
E ao meditar neste tema, nesta série que hoje se inicia, cada um de nós venha a crescer mais ainda na tua graça e no teu conhecimento. Me coloco totalmente, sempre, debaixo do mover do trono da tua graça, da visão que tu tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para este ministério, ao Evangelho da Graça, como ciência que explica a Bíblia. Pela tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. Amém e amém. Iniciando esse estudo, estratégias vitoriosas, a partir aqui da página 5, introdução, a oração apostólica. Depois no capítulo 1, a partir da página 17, estratégias para uma vida vitoriosa. Capítulo 2, não há razão para desistir. Capítulo 3, diante das promessas de Deus. E já aqui nessa página 7, a página de apresentação, o apóstolo coloca assim: é meu objetivo mostrar que a Bíblia Sagrada nos dá recursos específicos que nos servem de ajuda valorosa na hora de enfrentarmos situações de ameaça, complicadas e desgastantes. Chamei a esses recursos específicos de estratégias vitoriosas. E aí ele segue dizendo que a Bíblia nos traz, embasamento para estratégias humanas, emocionais, físicas e espirituais, usadas de forma correta e no tempo certo, carregadas de sabedoria de Deus, levarão com certeza à vitória, não importando qual seja a situação ameaçadora ou área atingida. Espero poder mais uma vez, e faço minhas as palavras do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, e eu venho com esse estudo para dizer a você, já aqui na introdução, as estratégias de Deus espirituais é que vão permear, claro, tudo aquilo que dá o respaldo para que aconteçam os fatos e o conteúdo histórico e cheio de promessas. São mais de 7.000 promessas, todas elas já disponibilizadas para nós. E tudo isso é pelo conhecimento, é pelo avanço, é pelo crescimento. E nós precisamos compreender que o Filho de Deus, o servo de Deus, aquele que vai crescendo na graça e no conhecimento, ele começa a dar pisadas sempre em direção à vitória. Então, esteja focado, vamos crescer mais e mais, porque, na verdade, o mundo caminha a passos largos nesse processo degenerativo para a destruição. Mas, independente do caos, qualquer que seja ele, o maior que seja a nossa volta, a derrota não fará parte da nossa história. A nossa história é vitória. Ainda que uma aparente perda para quem esteja olhando, para nós será vitória. Aqui então, a partir da página 9, o apóstolo vai tratando nesse formato. E aqui na parte, então, da página 10, ele vai separar isso em dois pontos. Mas antes de entrar nesses 2 pontos aqui, eu quero te lembrar que nós estamos saindo de um estudo de 9 aulas da autoridade do cristão, e você precisa acessar isso, porque nós estamos entrando hoje no livro Estratégias Vitoriosas, mas há uma conexão. Inclusive te aconselho, não perca tempo com séries do Netflix, não, tire isso da sua vida, vá lá um sabadão desses aí, pegue poxa, eu vou assistir todos esses temas, ainda que você tenha assistido ao vivo, ou já tenha assistido uma vez, uma aula ou outra, pegue, faça uma experiência dessas. Eu te garanto, com aquilo que eu tenho certeza que é o meu chamado de Deus, eu garanto a você
que você não vai ser frustrado. Você vai ver que desde cada série, desde a primeira aula até a última, há uma conexão perfeita para um avanço, para um crescimento, para ajuste de condutas. Afinal, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então, nós estamos saindo desse livro hoje, mas estamos conectados com uma ramificação nessa responsabilidade, nessa segurança. Então, há nesse momento eu quero puxar você para esse eixo dessa proposta que nós temos da parte de Deus, de uma escola de capacitação e crescimento espiritual, de trazermos esses temas muito para o nosso conteúdo, ou o nosso contexto pessoal. É uma maneira de abordagem para que cada um, de maneira personalíssima, seja tratado por Deus, cada um de nós. Em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34, Joás, olha o que Jesus disse: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos... Irmãos, é dramático. É dramático como nós, veja que eu estou dizendo nós, para você não pensar que eu estou te acusando, como nós vivemos uma preocupação tão mesquinha às vezes, né? Desculpe ser agressivo, mas medíocre. A gente se perde, a gente perde noite de sono, a gente perde a paciência, a paz, né? Paz. E Jesus pegava aqui e dizia: olha, não vos inquieteis. E às vezes a pessoa projeta tanta coisa, a pessoa organiza tanta coisa, e às vezes onde está a pessoa? Para quê? Às vezes tudo isso. Cantava o poeta um dia: de que vale tudo isso se você não está aqui? Bispo, você pega pesado. Desculpe, irmãos, para crescer tem que doer. O crescimento dói mesmo. Se a mentira engana, massageia o ego, o crescimento mostra a verdade e dói para a gente crescer. Então, vamos deixar a mediocridade da carne, vamos deixar o imediatismo da carne de lado, irmãos, e vamos buscar as estratégias bíblicas, as estratégias de Deus. 32, vamos até o 34, tá? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Aí você vai dizer: ah, mas eu sou gentio, então está falando de mim. Gentios nesse contexto, Deus, eu preciso explicar, bispo, não vai dar tempo de você. Não, esse livro aqui, hoje é só a introdução, calma lá, meu irmão, muita calma nessa hora. Quando a Bíblia fala nesse contexto aqui de gentios, que na verdade nós representamos isso, porque os judeus são os salvos por eleição, é o povo de Deus escolhido mesmo por Deus por eleição, e os gentios por predestinação. Então nós éramos encarados, o povo que não era judeu, era encarado como incrédulo, não acreditavam, era impossível, inclusive, pela lei, que um gentio acreditasse em qualquer coisa do canônico, da Bíblia Sagrada. Estão traduzindo agora a Bíblia com humildade, tá bom? É só brincando, mas se quiser colocar, pode colocar, né? Bíblia Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada Bispo Daniel Necla de Oliveira. Esse versículo aí você pode ler assim: aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não podem acreditar em Deus, aqueles que não conseguem ver Deus em todas as coisas, aqueles que não usam a Bíblia como constituição magna sobre as suas vidas. Nós temos na pátria a Constituição Federal, mas nós temos na nossa pátria celestial a Constituição Celestial. Então, aqueles que não usam a Bíblia, que não acreditam em nada, eles vivem agitados. Eles sim, mas conosco não deve ser assim. Está dizendo: olha, os gentios procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha agora o seguinte, aí vem o projeto, aí vem a estratégia. Por isso que eu estou te falando, esta aula introdutória,
é para a gente lançar as bases bem sólidas para o nosso caminhar depois, claro, mais pelo livro. Lógico que nós não vamos ficar lendo o livro aqui todo, pincelando alguns comentários ou outro, mas trazendo para a palha fresca, né? Uma releitura da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Então aqui começa, tá, a base muito sólida para a nossa estratégia, estratégias vitoriosas. Se não começa aqui, meu irmão, nunca vai acabar bem. Diz o versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho brincado aqui já algumas aulas, eu disse isso, com graça e paz, a bênção vem atrás. Com graça e paz, a bênção vem atrás, meu irmão. E o 34, então, ele fecha. Portanto, ele reforça. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Aí ele fala de uma realidade humana existencial. Ele está dizendo agora do amanhã com relação à visão humana. Ele disse quais são os cuidados que o dia de amanhã vai trazer com relação a esse mundo para nós. Então esse versículo, por isso que eu estou dizendo, desculpe, com máxima vênia, o Espírito Santo, revista atualizada e comentada, irmãos. Você não vai ouvir isso em qualquer... Tem coisas que você só vai ouvir na escola de capacitação. Não sou eu, é a graça de Deus comigo. Eu sei que é esse momento, é esse culto, é essa revelação que Deus deu ao nosso apóstolo, ao nosso bispo, para termos aqui uma manhã de escola. E aproveite quem quiser aproveitar. Eu estou aproveitando, irmão. Estou aproveitando. Quem se prepara mais sai na frente. Olha que a tormenta é grande. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Eu temo e tremo, irmãos, ao dizer para você o que eu vou dizer aqui agora. Mas nós precisamos ter muita atenção com aquilo que é realmente espiritual. Nós temos visto aqui agora nos últimos cultos, os últimos talvez 2 ou 3 cultos, nosso amado apóstolo chamando a igreja, nos cultos de domingo, impondo as mãos. Quero te falar de uma estratégia e não se assuste, tem coisas que você só vai ouvir na escola de capacitação. Há um tempo, logo no início, Deus começava a me despertar para tocar em pontos profundos, muitas vezes eu ficava amedrontado algumas vezes, e um dia Deus disse, sou eu que estou falando. E o dia, se você tiver que sair do culto, eu vou te colocar em outro lugar. A mesma mão que te colocou é que te vai colocar onde tiver que te colocar. Então, irmãos, acreditem, o que eu vou dizer agora é forte. Vamos lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Preste atenção, preste bem atenção. Tente tirar qualquer tipo de crítica da tua mente agora e preste atenção. Por isso, pondo de parte os princípios elementares. O que são princípios elementares? São coisas básicas. São coisas que não são para a gente mais apoiar a nossa vida espiritual. Amados, desculpem, estudadores de parto. Coisas que davam dores de parto em Paulo. Ele disse, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Agora ele vai dizer o quê? O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele não disse que nós não deveríamos fazer. Está falando agora com relação aos que ministram. Ele está dizendo, isso faremos, se Deus permitir. Nosso apóstolo, não filhinho, só João ou 3. Nosso apóstolo amado é o profeta, nosso apóstolo totalmente sensível. E ele tem sentido a necessidade
de chamar o povo aqui à frente. Tal é o caos que esse mundo atravessa e tal é a fragilidade que, acreditem, não era mais para a maioria aqui no nosso meio estar sentindo, mas sente. Ainda sente. Claro, alguns estão novos e tal, mas pessoas, às vezes, que eu vejo, muitos anos nem eram para estar sentindo. Ok, alguns ainda fraquejaram, sentiram. Nós no altar vamos estar sendo usados para isso, no momento que Deus tocar e permitir. Amém. Mas eu aqui na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, eu tenho a obrigação de dizer a você, isso não é tão saudável. Acreditem, porque o tempo que o nosso apóstolo está precisando usar, porque ele sabe que precisa, está usando, e ótimo, vamos usar, mas dá dores de parto, até nele dá, acreditem, porque nós gostaríamos de poder estar usando esse tempo mais para ensinar mais a graça de Deus, e não ter que estar ainda orando e impondo as mãos por pessoas que no primeiro grito de Satanás, às vezes caem e vão à carne. Nós precisamos zelar com o zelo da graça para nós, irmãos, é o ano do grande avivamento. Então pense nisso, coloque isso no seu coração. Volta agora então, Hebreus capítulo 5, o último versículo do capítulo 5 de Hebreus, para você não pensar que isso é coisa da minha cabeça. Hebreus capítulo 5, vai lá no último versículo de Hebreus. O alimento sólido, vai no 13, que é para você não pensar que eu estou inventando. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, todo aquele que precisa de imposição de mãos, toda hora, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aí o versículo 14 ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não é para ficar dizendo, mas tinha uma casca de banana, bispo, mas só Deus sabe o que estou sentindo. Irmão. Aí que ele vai para o 6, entendeu? Por isso, a palavra por isso, eu poderia ficar, eu não vou fazer isso hoje, eu poderia ficar horas e horas aqui com você, só dizendo por que o apóstolo Paulo começa com a sua afirmação, dizendo, por isso, é por isso que eu estou dizendo. Eu vou lhe dizer uma coisa, ontem, não é por isso que estou falando isso aqui, já estava estratégia, já estava no plano de Deus, no meu, mas ontem, para vocês terem uma ideia, estava aqui na igreja, recebi um bispo lá na sala de missões, um dos nossos bispos da liderança, e ele estava ainda agitado no seu coração, disse, bispo, que coisa, domingo pela manhã, ali naquele momento, no meio, chegou uma pessoa, ele não disse por ética quem era, e nem eu perguntei, porque não quero saber, não quero saber, tenho raiva de quem sabe tudo isso é o diabo, eu não quero, né? E ele disse, mas um irmão que chegou ali e disse, olha, você está vendo que apontou para você, disse, está vendo aquele lá não é um bispo? Apontou para você e disse, por que ele não está ali ajudando? E esse nosso bispo sabiamente, e nós compartilhamos, claro, sempre estamos juntos, e ele já sabe o momento que eu ainda estou aqui atravessando de recuperação na minha musculatura. Ele disse, ele não está participando, você que pensa, está participando sim. Está participando, está levantando as mãos, está orando, está concordando, só porque eu não estava ali segurando os irmãos, um ou outro que caía pelo poder, eu não estava ali ajudando a segurar. Eu estou ainda com essa mentirinha, graças a Deus, já estou 98% do meu braço já recuperou o movimento, mas eu tive um diagnóstico de capsulite congelada. Vocês não imaginam o prognóstico que os médicos queriam passar, e cirurgia, não sei o que, tira daqui, põe ali. Imagina, estou aqui no milagre de Deus, estou aqui. Só que eu preciso ter um zelo, uma coerência. E eu estou seguindo orientações do Dr. Antônio, que é o nosso fisioterapeuta, que me disse, olha, bispo, não faça nenhum esforço ainda repetitivo, apenas o que eu vou te passar aqui para você recuperar a musculatura e tudo mais, para as tendinites e bursite, essas coisas não ficarem voltando, porque toda vez que você faz, essa musculatura não está pronta, volta. Mas uma pessoa me julgava naquele momento. Acabou de receber imposição de mãos, até caiu. Estava ali julgando, e sabe o que esse bispo falou? Meu amado,
Você tem certeza que você está no Espírito? Você vem aqui num momento desse para julgar Você já ouviu falar em hierarquia espiritual, em hierarquia ministerial? Você está julgando o comportamento de um bispo? Você tem preparo para isso? Então, irmãos, atenção. Desculpem você que está aqui presencialmente, você que está pela internet. Julgue menos e ame mais. Baseie a tua postura. São estratégias, nós estamos tratando de estratégias. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Diz que cada um, pois, dará contas de si mesmo a Deus. E esse bispo ainda estava ontem assustado. Disse, bispo, eu não sei. Às vezes eu falei, amado, você não foi grosseiro. Você foi espiritual. Você agiu como Paulo agiria. Você agiu como Jesus agiria. Quando Jesus chamou hipócritas. Sabe? Quando Jesus disse filhos do diabo, às vezes são pessoas que estão aqui semeadas, ou estão tão infantis na carne, ou são pessoas que estão aí realmente até semeadas pelo diabo. Um joio no nosso meio queria causar uma intriga entre nós, glórias a Deus, e pronto. O bispo ficou até com o coração dele mais calmo, e eu vou lhe falar, estou dizendo isso, não é rancor de ninguém, não é mágoa, queria saber quem é, nem quero saber, irmãos. Porque se for uma ovelha, ainda não vai ficar nem manchado na minha, porque a carne sabe como é que é. Então, nem quero saber. Se você souber alguma coisa, não me fale, não me conte nome, não adianta. Vamos orar, vamos amar, interceder e ensinar, porque se for uma ovelha, vai da verdade, da graça de Deus. Paulo disse, é terrível coisa quando fala aos hebreus. Que eu vou lhe falar, o que adianta uma pessoa dessas, às vezes vira à frente, pede uma oração, mas está na carne. Não vai funcionar, por isso que é uma questão infantil, ainda que, claro, alguns estão num momento tão dramático, então, ok, foi despertado, mas não que isso vá mudar a realidade de alguém que está na carne. É complexo, e se veio na carne, todos os cultos que vai continuar a vida toda em posição de mãos, pois nunca dá frutos, nunca avança, nunca vai evoluir, irmãos. Mateus 5, 23 e 24, vê o que diz, Mateus 5, 23 e 24, olha aqui, ó. Olha que coisa séria, se pois, até com relação à vida financeira, a oferta, está dizendo, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, a ti te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faz a tua oferta, quer dizer, nenhuma oferta que você vai dar, o reino não vai receber, se você é uma pessoa que está maldizendo o outro o tempo todo, que está arrumando briga o tempo todo, que está apontando o dedo para todo mundo o tempo todo, se está gerando nas outras pessoas motivo de raiz de amargura contra você, motivo de tristeza. Então uma pessoa sai de casa, vem para a igreja prestar um culto ao Senhor e está aqui dentro sendo julgada. Então você está entendendo? Isso são estratégias. Não pense que alguma coisa vai dar certo. Não, porque o apóstolo vai impor as mãos, irmãos, fé para curar e fé para ser curado. Graças a Deus pela vida do nosso apóstolo. Vai impor as mãos e se a pessoa estiver no Espírito, vai funcionar mesmo. E nós cremos nisso. Agora, nós não cremos em criancices aqui no nosso meio. Nós não vamos usar eternamente uma imposição de mãos para que as pessoas cresçam. Não é a imposição de mãos que vai fazer alguém crescer na graça e no conhecimento. É a palavra de Deus, é a verdade revelada, é o alimento sólido, irmãos. Desculpe, eu sei, você vai às vezes... Tem coisas que você só vai ouvir na escola de capacitação e crescimento espiritual. Temos muito trabalho a fazer, meus amados. Muito trabalho. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a homem prudente. Olha a estratégia. As bases para as estratégias. Edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa daquele que é distraído, daquele que nem tem muito trabalho para construir a sua casa. Na casa do ímpio,
Choveu lá porque merecia. Está vendo lá? Ó, Deus mandou um castigo lá. Irmãos, Deus não está castigando ninguém mais com essas coisas, não, irmãos. Isso foi lá no antigo pacto. Agora, ele dava um alerta o seguinte: a chuva temporal, o clima, as tragédias, essas coisas, quando acontecerem, quando cai um avião, tem lá ímpio e tem salvo dentro de um avião, irmãos. Só que ele disse: caiu a chuva, sopraram os ventos, deram contra a casa. Ele está falando da casa edificada sobre a rocha. Mas a diferença está aí. A casa não caiu. Como é que a pessoa fica o tempo todo? Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, deixa o mundo fazer cair o tempo todo. Pois eu te falo com categoria: ele está aqui para te alimentar, para o mundo não te fazer cair. Entende, Ana Carolina? Ele está aqui para te alimentar, para o mundo não te fazer cair, para te sustentar, para te dar músculos espirituais. Não é para ficar caindo de segunda a sábado e domingo vem aqui para a gente impor as mãos para levantar todo domingo. Não. Desculpe, irmãos. Desculpem logo por 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Quer dizer que a casa sobre a rocha não fica caindo, irmãos. Tem o temporal, viram lá o temporal? Não sei se você estava muito ligado como eu estava, depois você viu o nosso apóstolo comentar o seguinte: contra mim, isso acontece todo dia. Alguém lembra disso? Olha, esses ventos fortes, esse temporal vem contra a minha vida todos os dias. Claro, ele é nosso apóstolo, está mais do que preparado. E acreditem, quanto maior o grau ministerial que nós vamos ocupando, mais forte nós temos que estar. Uma vez fui indagado por uma pessoa que eu estava, de certa forma, me peneirando ali. Procura isso, aquilo. Eu falei assim: minha amada, na posição ministerial que eu estou, tem coisas que, se eu não resolver com Deus, Deus me tira o candeeiro. É simples assim. Não pense que para estar aqui numa terça-feira, numa escola de capacitação e crescimento espiritual, para estar há mais de 10 anos na diretoria de missões, pastoreando pastores, eu não tenho que fazer tão bem o meu trabalho de casa. Não, irmãos, ai de mim. Deus tira o candeeiro. Simples assim. Simples assim. E você tem um chamado especial. Você é ministro de uma nova aliança. Você é despenseiro dos mistérios de Deus. Você é o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Você tem responsabilidades inerentes à graça de Deus, e só o cristão da graça de Deus tem. Não podemos, nós temos que ser diferentes, irmão. Nós não podemos ficar nessa mesmice da lei, da tradição, dos rudimentos, não. E o 26 ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, está comparado a um homem insensato. Quer dizer, não é que seja um insensato, mas ele é comparado, ele fica na mesma situação. Que o insensato aqui nessa condição é o filho das trevas, aquele que não tem condições de ouvir a voz de Deus. Insensato. Edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Lembra do vídeo? Exatamente assim. Deram com ímpeto contra aquela casa. E sabe o que aconteceu? Ela desabou. E o pior ainda, quando a casa desaba, é grande a ruína. É grande a ruína. Eu vejo pessoas, entra ano, sai ano, e diz: feliz ano novo, estoura a bolinha e tal, e pensa. Einstein foi quem disse isso um dia. Não pense o homem que vai conseguir resultados diferentes se continuar fazendo as mesmas coisas. Com certeza ele conhecia a Bíblia para falar isso. Não pense o homem que vai conseguir resultados diferentes se continuar fazendo as mesmas coisas. Eu diria: não pense o homem que vai conseguir resultados certos se continuar fazendo o errado. O apóstolo Miguel Ângelo disse que nunca existe uma forma errada de fazer a coisa certa. E eu vejo pessoas entra ano, sai ano, estoura a bolinha aí, e não sei o que, a palavra profética e tal, e nada muda. Continua
recomeçando toda hora. Recomeçando, agora, não, esse ano, então, agora sim, esse ano vou mudar tudo e vou recomeçar tudo. Não, irmãos. Se te continuar com a coisa errada, não adianta. Mude de uma vez, mude esse ano para não precisar mudar todo ano. Se não mudou ainda, mude hoje. Vai ver que o ano de 2022 ainda não começou para você. Vai ver que aquela palavra do ano do grande avivamento ficou apenas uma palavra de efeito. E não pode. Se você começar certo hoje, você não vai precisar ficar recomeçando toda hora. Qual a estratégia? Não tem estratégia. E quem não tem estratégia, recomeça toda hora. Recomeçar é chato, irmão. Desculpe. Se precisar recomeçar, recomece hoje, mas então recomece certo para não precisar ficar recomeçando toda hora. Senão não avança. Você não consegue avançar recomeçando. Então, nós temos realmente, que buscar hoje essas estruturas para avançarmos nessas estratégias vitoriosas aqui, muito fortes, para entender definitivamente essa colocação do que nós somos na graça de Deus, do que é nós termos agora a graça revelada a todos nós, viver nessa segurança, nessa coerência espiritual. E a gente, agora, lançadas essas bases, eu volto aqui na página 10 do livro, quando o apóstolo diz assim: Deus tocou o meu coração, aqui do segundo parágrafo. Deus tocou o meu coração para falar sobre este assunto, porque muitos cristãos, olha aqui, mesmo conhecedores da palavra revelada, ainda passam por duras provações, por testes tremendos, por verdadeiras provas de fogo, por sofrimentos intensos, por inúmeras dificuldades, por julgamentos de situações que viveram no passado. Isso é complexo. Muito complexo. E acreditem, quem mais nos julga pelo nosso passado, às vezes não é nem a outra pessoa, somos nós mesmos. Às vezes a pessoa não está nem mais pensando nisso, às vezes a pessoa está em outra. Mas você está ali se condenando por erros do teu passado. Passou. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Ele diz: dos vossos pecados não me lembrarei mais. Ele diz: intensas, de trabalho difícil, contudo, de posse do conhecimento bíblico que será ponteado neste trabalho, veja bem, receberão a ajuda necessária. É com essa intensidade que eu comecei hoje, então, trazendo esse despertamento. Mais uma vez, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 15:10, não eu, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Faço minhas as palavras de Paulo. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo. Então ele começa agora aqui, destacando em 2 pontos. Ele diz, aqui saliento 2 pontos importantes. Primeiro, quando uma pessoa faz o que é bom, reto, verdadeiro perante Deus, ninguém a derruba. Olha aqui, estão vendo? Quando alguém se sente abandonado, é porque desalinhou-se dos caminhos. Sabe que eu vejo isso? Desalinhou-se dos caminhos do Senhor. Eu vejo isso, irmãos, em lideranças, em igrejas locais. Tomara que a líder esteja aqui conosco. Ontem eu mandava um zap para uma pessoa de uma igreja aí, que eu muito tempo tinha esquecido, eu estava ontem revendo as relações, falei, peraí, mas essa igreja aqui nunca mais. E aí eu mandei um WhatsApp e disse, esta igreja ainda está em atividade, sabe por quê? Porque eu tenho mensagens que eu mando para os líderes diariamente, como mando para vocês também, e aí eu fui lá, cliquei o nome da pessoa, apareceu o WhatsApp, nenhuma delas visualizada, tipo assim, uns 5 anos de mensagens, aquilo até enche meu celular, né? Então aí já me ajudou em muitas coisas, já vou limpar daqui a pouco, mas eu mandei uma mensagem, aí a pessoa me respondeu, estamos em atividade, em plena atividade, eu mandei uma mãozinha orando, que depois, claro,
Estou agora aguardando Deus, o tempo de Deus, para tratar esse lugar, porque, desculpe, o apóstolo chama isso de carreira solo. Não assiste uma reciclagem ministerial. Não vejo conectado em nenhum dos cultos, porque eu sempre olho. É a minha função, eu tenho que ser um zelador da graça de Deus. Eu sempre acesso todas as transmissões dos cultos do nosso ministério, olho os irmãos, graças a Deus. Todos que estão aqui hoje, sempre vejo vocês nos outros cultos, graças a Deus por isso. Alguns que estão aqui quando não podem, estão ligados. Isso é Cristo vive. Esses são Cristo vive. Agora, quem não caminha junto, meu irmão, está dizendo aqui, olha, quando alguém se sente abandonado, aí diz, o bispo, eu estou aí todo dia, sexta-feira que vem vamos estar ministrando na reciclagem, mais uma reciclagem ministerial, inclusive o tema vai ser lutando juntos, vai ser uma pergunta, lutando juntos, tema da reciclagem dessa sexta-feira, nem a minha esposa sabia, só a Dani, que eu passei para fazer a arte, vocês agora estão sabendo. Um beijo, Dani, Miguel, estão sempre ligados aí com a gente. Lutando juntos, vai ser essa. Às vezes eu digo, amados, o que tinha que nos unir é que nos separa a fé. Cada um começa a ser dono da própria razão. Você vê o irmãozinho aqui num domingo apontar para mim e dizer que o bispo não está ali apoiando. Ai de mim, irmãos, quem sou eu? Jamais. Nosso apóstolo é meu paradigma, o que ele determinou, o que ele diz é boca de Deus para a minha vida. Jamais eu deixaria de apoiá-lo em qualquer convocação que ele fizesse. Eu sei que é da parte de Deus, eu sei que é momento de Deus. Eu não estava segurando, porque eu não estou podendo com meus braços. Imagine uma pessoa ali julgando. Se sente abandonado, é porque desalinhou-se dos caminhos do Senhor. Estou voltando aqui à leitura na página 10, finalzinho. Descuidou-se do cumprimento de seus decretos. Os projetos de Deus são decretos de Deus, irmãos. E por isso os problemas começam a surgir, a se avolumar e acabam sufocando, derrotando. É grande a ruína. Estou acrescentando aqui, é grande a ruína. Então, no parágrafo seguinte, diz: quem faz o que é reto e bom diante de Deus, mesmo que enfrente muitas lutas, né? Claro, o vento, a chuva, os rios transbordem, normalmente todos os dias, contra cada um de nós. Todos os dias, o apóstolo até falou isso domingo, uma coisa que eu falo muito aqui. Todos os dias nós temos que matar pelo menos, um urso, um leão e um gigante. A história do salmista com urso, leão e gigante é uma metáfora para os dias de hoje. Não vou dizer que é metáfora porque aconteceu, é uma alegoria para os dias de hoje. Sabe? Uma alegoria. O leão, o urso, que é uma forma crescente, o urso, o leão e o gigante, são as tentações, o diabo que vem para roubar, matar e destruir todos os dias contra a nossa vida, irmãos. E tem dia que eles fazem fila. E se você não matar pelo menos um urso, um leão e um gigante por dia, eles acumulam para o dia seguinte. E tem filho de Deus aí que está rodeado. É leão de ontem, do ano passado, de 10 anos, e vai, repete as palavras proféticas, vem aqui, recebe imposição de mãos, cai pelo poder. Mas o que eu quero dizer é que nada muda. Estão rodeados de urso, de leões e de gigantes, João. E sabe o que isso dá em nós? E se você sente isso, glórias a Deus, só vai aumentar. Dores de parto. E fique preparado, porque o inimigo vai fazer de tudo para desviar-nos das dores de parto e nós entrarmos no conformismo deste mundo. Matar urso, leão e gigante, primeiro contra a nossa vida, isso cansa mesmo. Então continue aí com as suas dores de parto e avance sempre. Sabe? Junto. Filipenses 1:27. Bota aí Filipenses 1:27. Olha aí, uma estratégia poderosa aí, ó. Esse vai ser o texto base da nossa reciclagem de sexta-feira. Aconselho você, toda sexta-feira, às 21 horas, de 15 em 15 dias, às 21 horas da minha casa, eu e a minha esposa, lá se estende o altar apostólico e profético. Nós transmitimos online pelo YouTube a reciclagem ministerial. Esta sexta vai ser ao vivo, né? Então, de 15 em 15 dias ao vivo,
vai ser isso, lutando juntos vai ser uma pergunta. Olha como Paulo, olha a estratégia aqui, ó. Vivei acima de tudo. Quer dizer, tenho tudo, mas acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Para que eu, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, olha aqui, ó, firmes, em um só espírito, com uma só alma, para então podermos lutar juntos, lutando juntos pela fé evangélica. Mas, cada um querendo julgar o outro, cada um por um lado, cada um quer melhor que o outro, não dá certo não. Aí vai ficar nessa repetição, vai ficar nesse recomeço toda hora, vai ficar caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando, não dá. Depois o apóstolo destaca no ponto 2, quando o cristão põe no coração paixão, verdade, retidão em sua vida, o resultado certo é a prosperidade em todas as áreas. Quando a Bíblia fala de coração, está falando da emoção, está falando do nosso ajuste espiritual. Tá bom? Então ele diz, quando isso acontece, quando você está lastreado nisso, o resultado certo é a prosperidade em todas as áreas. Recebo isso para a minha vida, tenho buscado esse ajuste a cada dia, irmãos. A cada dia. Então, saber usar as estratégias certas, estamos aqui no ponto 2, na hora certa, segundo aquilo que a ocasião requer. Está vendo? É fruto de sabedoria, de intimidade com Deus. Consequência de uma vida de oração. Quantas vezes você tem, buscado aquele momento pessoal, aquele momento teu, principalmente, irmãos, de contato com Deus mesmo assim. Tem hora que você precisa largar um pouquinho a rotina, separar de tudo. Amado, cuidado com a televisão, com as programações, com a rotina desse mundo, com os apelos, com a programação toda que você tem hoje. Meu Deus, 200 canais, 300 canais, a pessoa não tem mais um tempo. Não dá tempo. Imagina se você pega uma série para ver, vou maratonar uma série, tanto, e o camarada vai inventando uma coisa, vai inventando outra. Desculpa, irmãos, vou te falar, às vezes eu começo, eu às vezes tento ver um filme, gosto de alguns atores, eu começo a ver um filme, acreditem, eu fico às vezes uma semana, 2, para assistir um filme, que é 15 minutinhos, 10 no máximo, eu já levanto e vou ver uma outra coisa, é um trabalho, sempre buscando o eixo da coisa certa. Produzir, irmãos. Produzir. Um dia perguntaram a Jô Soares se ele tinha medo de morrer. Para mim, dos comediantes mais sábios que passaram por aí, não sei, ele com Deus, não sei como foi, mas pelo menos algumas coisas muito, muito valiosas eu ouvia ele dizer às vezes. E uma coisa que ele disse: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar inútil. Eu tenho medo de ser inútil. Irmão, não queira ser inútil, não queira ser dependente dos outros. Se acontecer, se Deus permitir, para que outros cresçam com aquilo e usar a sua vida, desculpe, usar a minha, desculpe, eu não vou estar nem lembrando disso, porque até isso a mente, Deus nos protege, né? Que é aquele momento que a pessoa entra no Alzheimer e tal, amém. Mas que não sonhe com isso, sabe? Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, porque um dia eu quero que minha filha, meu filho cuide de mim, Não, irmão, você não imagina a alegria que eu tenho, minha filha casou agora, estão acompanhando a gente pela internet, o Miguel, imagina a alegria que eu tenho, às vezes, quando eles, dá para vir aqui, não, para me ajudar a apertar um parafuso, que eles sabem que da grama até a parte elétrica, a antena, graças a Deus, Deus me deu a condição de fazer, multitarefas, eu gosto mesmo dessas coisas. E não sabe a alegria, lá vou eu, pego uma maletinha cheia de ferramenta e não sei o que, lá vou eu, comprei uma calça amarela, aquelas calças de eletricista, já comprei cheia de bolsa, sabe, utilidade, quer uma estratégia? Para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos entrar na semana que vem falando da estratégia, da forma que Ezequias aplicou tudo isso, né? Vamos aqui concluir a introdução para entrar no capítulo 1 na página na semana que vem, mas vou te dar agora uma estratégia de arremate para hoje, viu, Mariana?
para a nossa introdução. Utilidade. Uma estratégia de arremate. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, claro, tinha que ir lá no nosso pai da fé, não é verdade? Gênesis, capítulo 12. Vamos lá, Gênesis 12, versículo 1. Isso aqui é sair da zona de conforto. Isso aqui é sair da zona de conforto. Isso aqui agora, é como eu digo, não é uma metáfora porque aconteceu. Metáforas são exemplos que as pessoas criam. Aqui é uma história, então é uma analogia. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, quer dizer, sai da sua zona de conforto, sai do sombra e água fresca, de uma rede preguiçosa para deitar. Sai dessa. Lembro do tempo de quartel, a gente fazendo um treinamento, tinha um amigo que ele era assim, era brincadeira dele, mas ele era assim, largado, né? O Leôncio. A minha esposa conheceu ele no outro dia, largadão. Até para falar ele falava devagar. Aí a gente deitado assim num desse treinamento, lá na Serra do Mendanha, água passando do lado assim, aquela correnteza, aí apareceu uma aranhazinha, e eu, Leôncio, uma aranha ali, Leôncio, uma aranha aí perto de você, ele lá, ele roncando, eu acordava ele, já mesmo de abuso, olha uma aranha aí, ele, deixa a aranha. Daqui a pouco, esse foi verdade, a aranha nem era, apareceu uma lacraia, irmãos. Leôncio, uma lacraia ali, aquelas pedras de cachoeira, água descendo. Leôncio, uma lacraia, rapaz, uma lacraia, era verdade. Aí ele já achando que era brincadeira mesmo. Daniel, faz meio enrolado. Deixa que a lacraia vai comer a aranha, pô. Quer dizer, chega a ser engraçado. Mas eu vejo muitas pessoas aí nesse comportamento. Não querem fazer nada. Você tem que sair da zona de conforto. Olha a estratégia. Sai da zona de conforto, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, vai para a casa que te mostrarei, vai para a terra que te mostrarei. A estratégia de Deus, estão entendendo a analogia? A estratégia de Deus. Aí ele diz, aí sim, olha aqui, eu te abençoarei e te engrandecerei, se tu uma bênção. Agora olha o 3, Deus dá a estratégia dele, na conclusão, volta no 2, perdão, querido, volta no 2, o finalzinho, farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o finalzinho, olha a estratégia, utilidade, João, utilidade, Marli, utilidade, será que aquele irmão que veio aí, recebeu, depois foi lá num bispo, imagine, desde domingo de manhã até ontem à noite, acredito que quando ele falou comigo, ele não desabafou. Esse bispo ficou ali agitado, imagine, triste, porque até ele estava preocupado, achando que tinha magoado o irmão. Eu falei, não, irmão, não magoou ninguém, irmão foi enérgico, irmão foi espiritual. Não dá para ter brandura nesse momento. Então, será que esse irmãozinho, já aqui dentro da igreja, estava sendo bênção para alguém? Se não for bênção, irmãos, olha o 3 agora. Diga estratégia, eixo, bênção, ser bênção. Você tem que acordar e dormir pensando que você quer ser bênção. Aí tem um resultado. Ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você passa a ser um eixo de Deus, que, lógico, Abraão, por isso foi nosso pai na fé. Hoje nós temos um chamado de sermos os homens mais sábios deste mundo. Sabia disso? Às vezes a pessoa diz, não, Salomão foi o mais sábio, para o tempo dele. Salomão só foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada, naquele contexto todo, porque o que está em nós hoje o tornou sábio. Se você hoje tem Cristo na sua vida, você tem obrigação de ser mais sábio que Salomão. Então, concluindo, utilidade, se tu uma bênção, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos a passos largos na próxima semana. Se eu fosse você, não perderia por nada a próxima escola de capacitação e crescimento espiritual. Por hoje, se tu uma bênção, utilidade, eixo central das nossas bases estratégicas da prosperidade de Deus. Eu sou o Bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia.
Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual de hoje. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Amém. Assim seja. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, obrigado. Obrigado pelas estratégias vitoriosas. Vamos avançar a passos largos, avançar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, A verdade que liberta, a palavra que liberta, o Cristo que liberta. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. E a Tua graça, o Teu eterno amor e as consolações presentes do Teu Espírito Santo se manifestem em cada um de nós e através de nós, não só hoje, mas eternamente. E o povo que é bênção, que prima pela utilidade, diga amém, amém, amém. Para um lugar mais alto, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, e nessa estrada eu não me desvio, nunca mais estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Subindo Para um lugar mais alto, eu giro as fontes com o passado, cris meus olhos, eu vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada, eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Vamos avançar, irmãos. Graça e paz, uma boa tarde. Até amanhã, em nome de Jesus.
Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Algumas formas de semear em nosso ministério e participar do desafio de evangelizar o mundo. Presencialmente, no momento da semeadura, coloque um envelope com sua oferta de amor na salva. Temos urnas localizadas no hall de entrada e no hall social que podem ser usadas a qualquer momento para depositar sua semente. Você pode ir ao balcão administrativo para utilizar o seu cartão ou pode acessar o QR Code para Pix, que está nos bancos da igreja e fixados no hall social. Se preferir, por transferência bancária para nossas contas. De forma online pelo site igrejacristovive.com.br, usando o PayPal e o PagSeguro. Em nosso aplicativo, que pode ser baixado para o sistema de iOS ou Android.